Muito bem, então a gente falava aqui do escopo, né, do que é a interceptação das comunicações, e eu vou contar para você, eu falava para você da apreensão de todas essas quinquilharias eletrônicas, que é 99,9% dos alvos de busca e apreensão, porque tudo acontece no computador, até a vida financeira hoje, né, das atividades criminosas acontece na via digital, né? Mas aí, pode pôr na tela aí, Marcão, para mim, ó. Aqui, ó, tem a necessidade de autorização judicial para extrair dados de aparelhos apreendidos? A resposta eu busquei aqui no professor Renato Brasileiro, você procura aí o seu doutrinador preferido, mas olha aqui, ó, ele cita aí, eu gostei muito, que a sexta turma do STJ, então veja que esse problema foi subido de instância em instância em instância e chegou lá na STJ e a sexta turma falou o seguinte, olha, sem prévia autorização judicial, são nulas as provas obtidas pela polícia por meio da extração de dados de conversa no WhatsApp presentes no celular do autor do fato delituoso, do suposto, né? Ainda não tinha condenação, mas ainda que o aparelho tenha sido apreendido no momento da prisão em flagrante. Então veja você, até quando o sujeito é preso em flagrante, você não pode ficar fuçando no WhatsApp do cara sem autorização judicial. Você está violando o conteúdo, aquilo que eu falei para você. Você está violando o conteúdo da comunicação. Então, extração de dado, autorização judicial. Né? Então, fez lá a busca e apreensão, apreendeu lá as quinquilharias, autorização judicial para extração dos dados. Vamos trabalhar com isso. Mas olha que interessante, nós estamos falando aqui do suposto autor. Né? Nós estamos falando sobre... E a vítima? E a vítima? E se a vítima estiver morta, por exemplo? A gente está falando aqui, lá na primeira parte, da extração do autor, geralmente crime patrimonial, mas se a gente estiver falando, por exemplo, de um crime de homicídio, e aí a gente está lá com o celular da vítima na mão, de novo, uma fonte inesgotável de investigação ali. Pode me pôr na tela aqui, Rogerinho? Olha aqui, ó. E se ela estiver morta? O professor Renato Brasileiro fala assim, olha, nesse caso aqui, não tem porquê você pedir uma ordem judicial. Porque aqui você não está protegendo o interesse do acusado, você está aqui pensando em olhar o conteúdo daquela comunicação no interesse da vítima. Quando você está falando de olhar o telefone do acusado, lá o processo penal está protegendo o interesse do acusado. E esse precedente, inclusive, foi enfrentado pela sexta turma lá do STJ. E, de fato, nesse caso aqui, no telefone da vítima, não teve a necessidade da autorização judicial. Mas o fato é que, então, temos lá a autorização judicial, no caso da interceptação, agora aqui nós não estamos falando da extração, estamos falando da interceptação, ela vai ser regulamentada pelo artigo 3º. Rogerinho, pode pôr na tela o artigo 3º para mim. Olha aqui, ó. Então, primeira coisa, determinada de ofício para o juiz ou a requerimento. Praxe a requerimento. Hoje, com a constitucionalização do processo penal, dificilmente o juiz vai ficar requerendo, porque isso vai abalar a imparcialidade dele. Então vamos trabalhar com o requerimento. Autoridade policial ou representação do Ministério Público. Então, sumarizando aqui, ó, a interceptação telefônica. Ordem judicial, nas hipóteses legais permitidas, e aqui, ó, para investigação ou processo penal. O pedido de interceptação, ele tem que trazer a demonstração de que ela é necessária. Então, veja você, de novo aqui, você tem que fundamentar o pedido, e o pedido pode ser feito até verbalmente, mas, de qualquer forma, aquilo vai ser reduzido a termo. A praxe, é claro, é que tudo seja feito lá nos autos do processo, de forma escrita. Muito bem, olha só. A decisão vai ter que ser fundamentada, isso é até uma coisa meio óbvia, decisões fundamentadas são nulas, mas a lei se preocupou em trazer isso, vai trazer a forma de execução da diligência, e o prazo é de 15 dias, mas ele é renovável, ele é renovável por mais 15 dias. Na prática há uma renovação muitas vezes contínua,
né? E isso é admitido pela jurisprudência, porque é impossível, né, e até ingênuo pensar que é uma investigação que exige interceptação complexa vai durar só 30 dias. Mas veja, essa realização ela vai ser feita pela polícia, né? Quem vai trabalhar essa diligência é a polícia, mas ela pode ser acompanhada pelo Ministério Público, está aqui, né, no artigo 6º. O fato é que, né, a polícia então vai interceptar, né, essas comunicações, vai documentar tudo isso, né, e no final vai fazer um relatório. Né? Vai fazer, ele chama aqui de auto circunstanciado, mas no fundo é um relatório policial que vai sumarizar tudo isso que foi coletado na interceptação. Se for interceptação de conversa, né, haverá uma transcrição, né? Vai ter uma transcrição e isso vai acompanhar o procedimento. Veja você que tudo vai correr, né, em autos apartados, né? E isso aqui é o que está no artigo 8º, me desculpe aqui, o professor é que é louco e deixou fora aqui da nossa área de cobertura, né? Mas está lá no artigo 8º, a gente vai, ele fala o seguinte, olha, vai correr em autos apartados. E aqui é interessante, pode me jogar na tela, Rogerinho, por quê? Há sempre uma discussão se a forma como a defesa vai fazer o acesso a isso, né? O advogado tem uma prerrogativa de participar do processo de forma ampla, sob pena de nulidade, mas o fato é que aqui vale a regra, a regra geral, que é o quê? Diligência em andamento não tem interferência da atividade da defesa, né? A partir do momento que aquela diligência acaba, é finda e é trazida para os autos, aí sim é garantido o acesso ao advogado. Claro, porque a divulgação da diligência em andamento, né, pode ter uma interferência devida nos acontecimentos e aí prejudicar não só a prova, como o próprio andamento da investigação. Então, acobertados pelo sigilo, também a atividade financeira, né? Aliás, ao contrário, aqui a proteção, o escopo da proteção ainda é maior. Por quê? Porque as instituições financeiras elas têm que rezelar por essa reserva, por esse sigilo. E isso é trazido, né? Se lá a gente tinha, na interceptação telefônica, a gente tinha a lei da interceptação telefônica, aqui também esse assunto é regulado pela Lei Complementar 105, né, de 2001, e ela no caput ela já fala da instituição financeira, ela fala, olha, a instituição financeira vai conservar o sigilo, né? Isso também tem amparo constitucional, embora ele não seja tão explícito, mas ele fala, olha, é inviolável a intimidade, a vida privada, e não há dúvida nenhuma, pode me colocar na tela, Rogerinho, que a movimentação financeira das pessoas, capacidade financeira, hábito financeiro e tudo mais, está abrangido pelo artigo 5º aqui, pela intimidade, pela vida privada, né? Não há nenhuma controvérsia quanto a isso. Pode me voltar aqui no slide. Bom, de fato, a própria lei, né, a lei complementar com que a gente trabalha, ela vai dizer o que é operação financeira e veja você que é tudo, né? Operação financeira é tudo, é depósito, é pagamento, é ordem, é resgate, é contrato, aquisição, aplicações, transferências, operação, é tudo, né? Tudo, o cartão de crédito, os ativos, a moeda, né? Operação de natureza semelhante, né? Tudo que tem que ter autorização ou do Banco Central, ou comissão de valores, ou qualquer outro tipo de coisa, é coberto, né, pelo sigilo das operações aqui.
Agora, uma questão que sempre é pergunta, e se o sujeito renunciar? E se o sujeito fornecer os seus dados bancários, né? Quer cooperar, fala, não, tá aqui, ó, pode olhar, não tem problema. Não, aí não tem problema, né? Não tem problema, eles podem ser utilizados, e a lei, inclusive, trouxe aqui, ó, essa possibilidade, sabendo que isso pode acontecer. Então ela fala, olha, não é violação de sigilo, né, se você trabalha com a revelação, com consentimento expresso do próprio interessado para fornecer esse tipo de atividade. Veja você que muitas vezes perguntam para a gente o seguinte, olha, as comissões parlamentares de inquérito, né, elas podem decretar o afastamento do sigilo? Porque veja, o afastamento do sigilo, né, ele está absolutamente condicionado à ordem judicial. Né? Não há dúvida que o acesso, né, à movimentação financeira de alguém, né, só pode ser feito mediante autorização judicial. Né? Vale aqui de novo, pode me colocar aqui na tela, Rogerinho, a regra, o regramento que eu trouxe no começo da aula para você. Uma coisa é você pedir os dados de cadastro, né? E outra coisa é você pedir a movimentação financeira. Né? O cadastro pode ser fornecido, agora a movimentação financeira, o acesso ao extrato, o acesso ao que foi feito na conta da pessoa é só mediante ordem judicial, não tem controvérsia nenhuma quanto a isso. Pode pôr aqui na tela para mim, mas veja, e as CPIs? É muito comum na CPI a gente falar, olha, vai ter um afastamento do sigilo bancário e fiscal, do cara que está depondo, ou de uma outra pessoa. Nesse caso, né, por uma exceção, né, a gente pode ter o afastamento do sigilo da CPI, porque a CPI tem nesse ponto específico poderes das autoridades judiciais. Isso está lá na Constituição, né, e também na própria lei aqui, na própria lei complementar aqui no artigo 4º. Então ela fala, olha, as comissões parlamentares de inquérito, no exercício, né, da sua competência constitucional e legal, né, vão obter as informações e documentos sigilosos de que necessitarem lá das instituições financeiras por intermédio da Comissão de Valores ou do Banco Central, não há problema nenhum. Olha só que interessante. E o Ministério Público? Né? Pode o Ministério Público decretar esse afastamento do sigilo? Negativo. Negativo. Isso aqui dentro fora a exceção constitucional, é reserva jurisdicional. Né? Então, quer dizer, esse afastamento, né, do sigilo, né, ele vai ser feito por ordem, né, por autorização do Poder Judiciário. Do Poder Judiciário. Né? Não tem outra coisa. E isso, inclusive, é trazido aqui, ó, pelo artigo 3º, parágrafo 1º. Né? Inclusive, aqui no parágrafo 1º, ele fala, olha, depende de prévia comunicação, de prévia autorização do Poder Judiciário, essas informações, né? Inclusive nos dados aqui solicitados pela Comissão de Inquérito Administrativo, ou seja, estamos falando lá de um funcionário público que está sendo investigado, olha lá, destinado a apurar a responsabilidade de servidor público por infração praticada no exercício de suas atribuições. Aqui a gente não está nem falando ainda, olha só, de processo judicial, aqui nós estamos falando de um PA, famoso PA. Né? Aqui, ó, é um inquérito administrativo, mas mesmo assim aqui a gente vai depender da autorização do Poder Judiciário. Né? Tudo bem que no parágrafo 2º ele fala, olha, não precisa, aqui independe da existência de processo judicial. Né? Claro, a gente está falando aqui ainda de corregedorias. Né? Mas veja você que mesmo atividade de corregedoria, uma atividade que é administrativa ainda não tem processo, vai depender de autorização do Poder Judiciário. Né? A grande controvérsia aqui, a grande controvérsia do momento, né, que foi trazida desde 2009 para cá, é com relação à administração tributária. Né? A administração pública trabalhando com inteligência financeira e tributos. Né? Pode me pôr na tela aqui, ó. Veja você, o STF teve que se debruçar sobre isso, aqui, ó, nesse tema 990 aqui de repercussão geral. Né? Por quê? Porque todo mundo sabe que no âmbito
às vezes do Banco Central, às vezes do Ministério da Justiça, mas enfim, lá da autoridade federal há uma unidade de inteligência financeira, o COAF, né? E o COAF, veja você, ele recebe informações, né, de inteligência financeira, né? Autoridades monetárias e os operadores bancários são inclusive obrigados por lei a comunicar atividades financeiras, e o COAF, ao se deparar com possíveis ilícitos, também comunica o Ministério Público para começar a trabalhar, né? E de fato, o STF acabou firmando tese de que essa comunicação do COAF ao Ministério Público é absolutamente ilícita, né? Pode ser feita, né? Ela está sujeita, claro, ao controle jurisdicional, tem que ser guardado o sigilo, mas essa comunicação pode ser feita. O que não pode? Pode jogar aqui para mim na tela, aqui, olha só. O que não pode é a autoridade da inteligência financeira agir sob encomenda, né? Por solicitação do órgão de persecução, né? Não pode, ela não faz investigação, né? Então, o que eles chamam na doutrina de fishing expedition, né? Você sai para pescar, joga lá a isca e vai... Não pode, né? Então, ela não pode agir sob demanda, sob encomenda, né, digamos assim, dos órgãos de persecução. Agora, o compartilhamento de dados, o compartilhamento de informações, havendo indício de atividade ilegal, é absolutamente permitido, né? Inclusive, é um dos motivos de existir a autoridade de inteligência financeira. Então, nesse caso aqui, de fato, havendo indícios, o compartilhamento de dados é possível. Aí o Ministério Público pode pedir o afastamento do sigilo bancário, o afastamento do sigilo fiscal, para olhar não só a operação, mas olhar o conteúdo daqueles dados, né? E aí sim é iniciada uma investigação e eventualmente um processo penal. Então veja que a autoridade financeira ela vai olhar os dados, né? Os dados são das transações e não do conteúdo em si, né? E o conteúdo em si, e aí havendo indício de crime, aquilo é levado para o órgão ministerial, né? E aí sim é pedido o afastamento para você olhar o conteúdo e poder compreender qual é a natureza daquela transação. Então é dessa forma que é feito todo o afastamento, toda a inteligência da investigação financeira. Certo? Muito bem, com isso a gente fecha esse assunto aqui de afastamento de sigilos e daqui a pouco a gente vai para o nosso assunto. Espero que você tenha gostado, espero que isso tenha dado uma clareza, que isso tenha organizado um pouco a forma como isso aqui é trazido para a investigação. Tá bom? Agradeço a sua audiência e ficamos aí para o próximo.